Amém. Vamos estar lendo a palavra de Deus, depois nós vamos estar orando. No livro de Gênesis, no capítulo 3, vamos estar lendo todo o capítulo. Gênesis, capítulo 3. Todos acharam? Fácil, né? Primeiro livro da Bíblia. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, tu és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o seu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, por isso lançou fora do jardim do Éden, e a fim de lavrar a terra que daqui fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Oremos. Bendito Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos e te glorificamos pela graça maravilhosa do Senhor, por estarmos diante da palavra bendita do Senhor neste momento para refletirmos mais um pouco, Senhor, e que Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, ilumine nossos corações,
para que possamos compreender a palavra do Senhor, ó Pai. E que o Senhor nos dê graça, Senhor, para que possamos, ó Pai, nas nossas vidas cotidianas, ó Pai, procurar viver as nossas vidas de acordo com os princípios da Tua palavra. Nós somos frágeis, ó Deus, somos inclinados a pecar, inclinados a fazer aquilo que é contrário à Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos dê graça, para que possamos, ó Pai, vencer as nossas limitações, as nossas fraquezas, a fim de vivermos, ó Pai, de tal maneira que agrademos ao Senhor. Fortalece a nossa fé e nos ajuda. Abençoa não só nós que estamos aqui no templo, que vamos ouvir a exposição da palavra do Senhor, mas também teus cordeirinhos que vão receber, ó Pai, instrução da sua parte. Que a semente plantada em nossos corações germine para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse mês de maio estamos falando sobre família. E toda vez que eu falo sobre família, eu gosto de ir aos primórdios, ao início, à fundação. No domingo passado nós falamos à noite, à noite, como a família surgiu, como Deus criou a família. Deus fez homem e mulher. Depois desse homem e essa mulher tiveram filhos, tiveram sua prole, e assim, a partir desse casal, dessa primeira família que se constituía de um casal, todo o gênero humano veio a surgir. E hoje a humanidade toda descende dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. É muito interessante que está provado cientificamente que todos nós somos descendentes de Eva. Existe uma célula em nosso corpo que é chamada mitocôndria. E a mitocôndria, ela tem todas as informações genéticas que são carregadas de geração após geração. E uma coisa interessante é que a mitocôndria, ela não muda. Em todos os homens que existem sobre a face da Terra, todos nós temos a mesma mitocôndria. Significa que todos nós somos gerados a partir de uma única matriz. E uma das coisas que Adão fala aqui, que Eva seria a mãe de todo ser vivente. Assim está lá no hebraico, na nossa tradução de todos os seres humanos. Nós sabemos que Eva é a mãe, então, de todos os humanos. Todos nós somos descendentes de Eva. Somos também descendentes de Adão. Mas a mitocôndria, só a mulher é que passa a mitocôndria de geração após geração. Então, são as mulheres que passam essa informação genética que é igual em cada um de nós. Se você pegar uma pessoa lá da África, de um país africano, pegar um chinês, pegar um brasileiro, pegar um alemão, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, de qualquer etnia, se você examinar a mitocôndria, vai ter a mesma informação genética. Isso prova que nós somos irmãos. Que, na verdade, toda a humanidade é uma grande família descendente da matriz original da primeira família, a família que o Senhor criou. Então, o pecado entrou na família. Aqui no capítulo 3, nós temos esta infeliz informação, essa triste informação. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus soprou no homem o fôlego da vida e Deus fez do homem um ser vivente. Deus colocou o homem num jardim maravilhoso que o Senhor havia plantado. O Senhor fez para o homem uma consorte, uma companheira, alguém que pudesse ser a sua auxiliadora, a sua ajudadora, alguém que estivesse diante dele, como claramente mostra o texto em língua original. Mas, infelizmente, nós vemos aqui no capítulo 3 que o pecado entra
no gênero humano. Os nossos pais, segundo a carne, pecaram. E o pecado contaminou, então, todo o gênero humano. Todos nós somos pecadores, a mesma semelhança de Adão. Nós somos pecadores, a mesma semelhança dos nossos primeiros pais. Isso é chamado de pecado original. O pecado original que contaminou todo o gênero humano. Infelizmente, nós carregamos as consequências desse pecado original. Então, o homem que fora criado para ser um ser perfeito, o homem que fora criado para habitar para sempre na presença de Deus, naquele jardim maravilhoso que Deus havia criado, naturalmente, se a queda não tivesse acontecido, toda a terra se tornaria um jardim e a humanidade se espalharia por toda a terra nesse jardim maravilhoso que cobriria toda a face da terra. Mas em consequência da queda do homem, o pecado entrou no gênero humano e degradou o homem. O homem tornou-se um ser moralmente depravado, instável, inconstante, capaz de fazer aquilo que desagrada a Deus, tornou-se um ser decaído e por isso mesmo necessitado de redenção. Nós não queremos nos aprofundar no mérito das implicações teológicas disso. Sabemos que a queda faz parte do decreto divino, porque nada acontece na criação de Deus, nada acontece em nenhum lugar do universo sem que isso esteja fora do conhecimento e dos planos de Deus. O homem não caiu porque Deus permitiu. O homem caiu porque isso fazia parte do decreto divino. Muitas pessoas têm muita dificuldade para aceitar isso, mas isso é um fato. Porém, quando Deus, lá na eternidade, contemplou a queda, Deus também já providenciou o plano redentivo. Por isso que a palavra de Deus diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Porque no coração de Deus, ao contemplar a queda do gênero humano, Deus também já providenciara a redenção desse ser humano mediante a morte do seu filho naquela cruz tremenda, naquela cruz terrível, na cruz do Calvário, instrumento de maldição. E através da morte redentiva de Cristo, não só o homem individualmente é restaurado, mas a família é restaurada, porque quando alguém na família crê, quando alguém na família se converte, quando alguém na família é alcançado pela obra redentiva de Deus, essa pessoa proclama o evangelho na sua casa, proclama o evangelho na sua família, e muitas vezes isso é a causa consequente de toda essa família se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ou então alguém é cristão, constitui uma família, já constitui uma família cristã, né? Por exemplo, particular meu, eu sou um servo de Deus, casei com uma serva do Senhor, tive filhos que criei no caminho do Senhor e esses filhos servem ao Senhor. Agora a minha expectativa é que meus netos sirvam ao Senhor. Nós oramos e fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance para que a nossa descendência continue servindo ao Senhor. A gente viu aqui a leitura hoje lá de Josué, né, capítulo 14, versículo 15, onde Josué faz a declaração expressa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o propósito de uma família cristã, é servir a Deus. Cristo nos redimiu, nos alcançou por sua graça para que nós sirvamos a Deus. Mas quando Deus fez o homem para a sua glória. Deus fez o homem para o seu louvor. Deus fez a família para a sua glória e para o seu louvor. Adão e Eva deveriam adorar a Deus,
deveriam ensinar os seus filhos a adorarem a Deus, e assim, geração após geração, seriam todos adoradores de Deus. Mas a queda dos nossos primeiros pais, ela se manifestou terrível sobre o gênero humano. Por isso Cristo fala que ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. O que estava perdido? O homem estava perdido. O que estava perdido? A família estava perdida. É tão maravilhoso quando aquele carcereiro lá, ele pergunta para Paulo e Silas: olha, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles dizem: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu, e diz a palavra de Deus que ele foi batizado com toda a sua casa. Cornélio foi batizado com toda a sua casa. Lídia foi batizada com toda a sua casa. Quando a gente lê a história da salvação, no Novo Testamento, a história da salvação é uma história de salvação de família. Famílias são alcançadas, famílias são resgatadas, famílias são redimidas. Quando você pega lá nos primórdios da história, quando você pega lá Abraão, Isaac e Jacó, você vai ver que Deus é um Deus de famílias. Deus estava com a família. E depois, no sentido mais amplo, com a família de Israel, com o povo de Israel, família do Senhor. E o que é a igreja? Família de Deus. Família do Senhor. Família alcançada, família redimida, família resgatada pela graça de Deus. Mas a família sofre as consequências até hoje da queda dos nossos primeiros pais. Por que nós temos hoje famílias que sofrem? Por que nós temos hoje famílias desajustadas? Por que nós temos hoje uma depravação, uma deturpação do conceito de família? Tudo isso é por causa da queda dos nossos primeiros pais. E como a coisa aconteceu? No versículo 1 diz que a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim. Veja aqui a sagacidade da serpente. Nós sabemos que a serpente aqui, meus irmãos, ela é apenas um símbolo, porque na verdade o que estava por trás daquele animal era o tentador, era Satanás, um ser decaído, que agora ele possui esse animal. Aqui nós temos a primeira história de possessão. Satanás possui aquele animal e através da boca daquele animal, Satanás fala com a mulher: é assim que Deus disse: não comerás de todo o fruto do jardim. Essa pergunta é uma pergunta capciosa, através da qual a serpente queria levar Eva a pecar, a desobedecer a ordenança divina. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha como a gente percebe na resposta de Eva que ela não estava muito bem informada acerca daquilo que Deus havia ordenado. Porque a resposta dela acrescenta coisas àquilo que Deus disse. É um grande problema que nós presenciamos até hoje, é quando coisas são acrescentadas à palavra de Deus. Nós corremos um sério risco de ficar aquém da palavra de Deus. Mas a coisa mais complicada não é ficar aquém, porque ninguém consegue cumprir toda a Escritura. Só Jesus conseguiu. Mas o grande problema que nós vemos hoje, e ao longo da história da revelação, é que as pessoas vão além da palavra, além daquilo que Deus ordenou. Deus não disse em momento nenhum que não podia se tocar no fruto. Deus disse para Adão, seu marido, e essa ordenança foi dada a Adão antes que Deus criasse Eva. Deus falou com Adão
e Eva recebeu a notícia através de Adão. Eu acredito que Adão deve ter sido fiel e traduzido para ela aquilo exatamente que Deus lhe havia dito: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Foi o que Deus disse para Adão. Mas Eva acrescentou aqui, nem toqueis nele. Nem toqueis nele para que não morrais. Deus não disse isso. Deus não disse que não podia tocar no fruto. Mas ela acrescenta alguma coisa aqui, a palavra de Deus. E a partir disso aí, a serpente, obviamente, deve ter percebido assim: toquei no ponto certo. O diabo, nosso adversário, ele é muito sutil. Ele procura o nosso ponto fraco. Ele quer ver aonde nós falhamos. Ele quer nos apanhar muitas vezes até através da própria Escritura. Quando Satanás foi tentar Jesus lá naquele deserto, depois de 40 dias de jejum, o que Satanás fez? Ele usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Lógico que Jesus o rebateu na própria palavra. Por isso que é importante que nós conheçamos as Escrituras, porque ela é nossa defesa diante das tentações do maligno. Então, Satanás continua e diz, a serpente diz: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Veja, faz uma afirmação explícita de que era certo que eles não morreriam. Mas quando Deus fala da morte, Deus não diz que a morte de Adão seria iminente, que logo após comer o fruto ele iria morrer. Deus disse: morrerás. Quem sabe quanto tempo Adão viveu? 930 anos. Levou 930 anos para que se cumprisse a sentença de morte, a maldição de morte sobre Adão. Então não era iminente. Obviamente que na sua sagacidade a serpente, na verdade era instrumento de Satanás, sabia que a morte não seria iminente, mas que a morte fatalmente viria, porque ele conhecia a Deus. Da presença de Deus ele foi expulso. E então ele fala assim: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como que o inimigo pode usar uma verdade para nos desviar do caminho do Senhor? Como que Satanás usa uma verdade para desviar os nossos pais do caminho do Senhor? Porque é fato que no dia em que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. E Deus vai afirmar isso lá no final do capítulo. O homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, para que ele não tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Então o Senhor expulsa o homem do jardim, põe um revólver de uma espada e querubins que guardavam o caminho da árvore da vida para que o homem não comesse da árvore da vida. Imagina você, que coisa terrível seria se nós vivêssemos eternamente nesse corpo de pecado. Se nós vivêssemos eternamente nessa vida degradada, e se nós vivêssemos eternamente aqui nesse mundo corrompido. Deus tem um plano, Deus tem a eternidade para o homem, mas a eternidade que Deus planejou não é nesse corpo, não é nessa carne. Por isso mesmo a necessidade da queda, para que a morte nos tocasse, porque nós só poderemos viver a plenitude da glória de Deus quando estivermos livres desse corpo mortal e terreno, corrompido, depravado.
inclinado a fazer o que é contra Deus, o que é contra a palavra do Senhor. Sereis conhecedores do bem e do mal. E aí nós vemos como que as faculdades mentais e psicoemocionais do homem e da mulher já estavam bastante desenvolvidas. Deus, quando fez Adão e fez a Eva, ele os fez já numa estatura emocional em que eles já podiam ter equilíbrio para julgar as coisas. Diz então aqui que a mulher olhou para o fruto, olhou para a árvore, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, viu a mulher que a árvore era boa para se comer. Isso aqui é a cobiça da carne. Ela desejou comer aquele fruto porque ela viu que o fruto daquela árvore era bom para se comer. Bom para se comer. Pensou, não há nada de errado com esse fruto. Provavelmente ela já tinha provado muitos dos frutos daquele jardim. Não comeu da árvore da vida, veja bem. Não havia nenhuma proibição de comer da árvore da vida, mas ela foi seduzida pela árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto é bom para se comer. Isso é a cobiça da carne. Quantas vezes nós, como cristãos, como servos de Deus, nós não pesamos as consequências daquilo que fazemos, mas nós apenas olhamos para o prazer que podemos derivar daquilo que vamos fazer. Nós cobiçamos coisas que parecem ser aprazíveis e desejáveis, mas que lá na frente vão nos trazer consequências terríveis e drásticas para a nossa vida. A mulher não pensou nas consequências, ela viu que o fruto era bom para se comer. Então ela desejou aquele fruto. E também ela viu que o fruto era agradável aos olhos. Era bonito o fruto, né? Alguns dizem, Eva então comeu a maçã. Nós não sabemos que fruto era esse, né? A gente não sabe que fruto era aquele. Com certeza não deve ter sido a maçã, né? Mas assim, passou-se através da história e através das artes, não é isso? Que Eva então pegou a maçã e comeu a maçã. A Bíblia não fala que fruto era esse, que tipo de árvore era essa, mas que era um fruto belo, era um fruto agradável à vista. Quantas frutas nós conhecemos que são agradáveis à vista? Às vezes você olha para uma fruta assim e fala, que fruta bonita. Às vezes o gosto nem é bom, mas a aparência é maravilhosa. Ela olhou para aquela árvore, olhou para o fruto e viu que era agradável aos olhos. Isso, irmãos, é a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos. Primeiro vem a concupiscência da carne, depois vem a concupiscência dos olhos. Nós somos traídos muitas vezes pelo olhar. Jesus, por exemplo, ele fala que se um homem olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, já adulterou com ela. O poeta lá em Provérbios fala que ele não fixaria os olhos dele numa donzela para que não viesse a pecar. Nós somos inclinados muitas vezes a desejar aquilo que nós vemos. Nós contemplamos e desejamos. A mulher viu que aquela árvore, que o fruto daquela árvore era agradável aos olhos, era bom ficar ali contemplando aquele fruto. Veja, se a mulher tivesse parado por aí, estava tudo bem. Ela viu que era bom para se comer, ela viu que era agradável aos olhos, então primeiro a cobiça da carne, depois a cobiça dos olhos, mas aí ela pensou que aquele fruto era desejável para dar entendimento. Agora ela pensa, de fato, se eu comer esse fruto como a serpente está
me recomendando, eu vou ser como Deus. Eu vou conhecer o bem, eu vou conhecer o mal. Esse fruto é desejável para dar entendimento. Aí entra a soberba da vida. A soberba da vida. Como foi que Satanás caiu? Como foi que Lúcifer caiu? Soberba. Ele se ensoberbeceu e ele disse: eu me assentarei no monte da congregação e serei semelhante ao Altíssimo. E nessa hora ele foi precipitado da presença de Deus. Mas você vai ver lá em Apocalipse que ele não caiu sozinho, não. Ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos de Deus. Sabe quanto é isso? Não dá nem para a gente imaginar. São miríades de seres espirituais que seguiram a Satanás na sua rebelião contra Deus. E qual foi o desejo de Satanás? Ser igual a Deus. Lúcifer quis ser igual a Deus, semelhante ao Altíssimo. Mas esse era o propósito de Deus para os anjos serem semelhantes a Ele? Não. O propósito de Deus de semelhança está direcionado aos homens. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o homem redimido, como diz Paulo, ele está sendo transformado de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Até que um dia, quando nós avistarmos Jesus face a face, então diz o apóstolo João, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Ali vai se consumar o projeto, o plano de Deus, para que nós sejamos semelhantes a Ele. Deus tinha um plano tão elevado e tão tremendo, mas Eva trocou o plano de Deus por um plano terreno. Quantas vezes nós, como pessoas individualmente, como famílias individualmente, nos desviamos do propósito de Deus, porque nós olhamos para esse mundo, nós olhamos para as coisas desse mundo, e nós vemos tantas coisas atraentes, tantas coisas bonitas, nós vemos coisas que enchem os nossos olhos, e muitas vezes nós desejamos essas coisas, e nós corremos atrás dessas coisas, quando deveríamos fazer o que Jesus Cristo aconselhou: buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o que Jesus está falando ali é de veste, é de abrigo, é de pão. Irmãos, e aí diz a palavra do Senhor que a mulher tomou-lhe do fruto, comeu. Então ela toma o fruto, ela come o fruto, e aí diz assim, e deu também ao seu marido e ele comeu. Aqui é uma discussão teológica, se Adão estava ali próximo à árvore também, ou se Adão estava longe da árvore e Eva pega o fruto e leva até ele. Alguns acreditam que Adão estava ali mesmo, que ela pega, ela come e fala, agora toma aqui, come você também. E ele comeu. Eu sou mais inclinado a acreditar que Adão não estava ali junto da árvore, que Eva come do fruto e leva até o seu marido e dá ao seu marido e o seu marido come, o que torna bastante complicada a situação de Adão, porque a palavra de Deus diz que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado, ele sabia o que estava fazendo. Eva come ali no calor da tentação de Satanás, da serpente, mas ela leva para o seu marido, que não teve aquele momento ali de tentação, e ela simplesmente oferece a ele e ele come. Alguém já disse que ele comeu por solidariedade, porque agora ela comeu, ela vai morrer, então eu morro com ela. Mas irmãos, eu não acredito nisso não, ele comeu por tolice. Porque imagina se Adão não comesse daquele fruto, é claro que não existe esse ser, mas se Adão disse, não, você comeu, eu não vou comer, eu recebi a ordem expressa do Senhor para não comer, Deus faria outra mulher, daria outra mulher a Adão, e ele continuaria o gênero humano sem degradação, mas é lógico, isso não existe. O fato é esse, que Adão comeu também do fruto, porém ele não foi enganado, diz o apóstolo Paulo, ele comeu porque ele quis comer. Ele não foi ludibriado como Eva foi ludibriada. E aí acontece o quê?
a inocência desaparece. Eles eram inocentes naquele jardim. Eles viviam ali, naquele jardim, num clima perfeito, não havia necessidade de roupas, eles estavam lá naquele jardim da maneira como Deus os criou, né? Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus não fez vestes para eles se vestirem. Eles eram como todos os demais seres que viviam naquele jardim. Eles andavam desnudos, mas não havia nenhuma maldade, nem no homem, nem na sua mulher. Mas no momento em que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que diz a palavra de Deus? Abriram-se então os olhos de ambos. Meus irmãos, o pecado abriu os olhos dos nossos primeiros pais. E o que nós somos? Descendentes de Adão e descendentes de Eva. Nossos olhos estão abertos para ver o que é bom e para ver o que é mal. Nós temos faculdade para julgar o que é bom e o que é mal. Nossos olhos estão abertos. Nós podemos ver e dizer: isso não é bom para mim, eu não vou comer, eu não vou participar, eu não vou fazer, eu não vou coadunar com isso. Ou então, simplesmente, nós podemos olhar e dizer: ah, mas é bonito, é agradável aos olhos, é desejável para se comer, é bom para dar entendimento. Olha só, hein? Depende de você, depende de mim. Nossos olhos estão abertos. Desde que os olhos de Adão e Eva se abriram, todos os descendentes de Adão e Eva são homens e mulheres de olhos abertos para ver e julgar o que é bom, o que é reto, o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. E eles então fizeram o quê? Perceberam que estavam nus. Agora eles viram que estavam nus, até então, tudo bem. Ninguém usava roupa naquele jardim, nenhum daqueles animais tinha roupa, por que eles iam ter roupa? Mas eles perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então pegaram lá de uma árvore, de uma figueira, que tem uma folha grande, né? Teceram aquelas folhas de figueira e fizeram cintas para si. Porém, irmãos, diz a palavra do Senhor que quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, quando eles ouviram a voz do Senhor, a ideia que a gente tem, e muitos teólogos defendem isso, é que era uma coisa que acontecia todos os dias. Todos os dias, na viração da tarde, quando a noite começava a chegar, Deus ia lá no jardim. E Deus conversava com Adão. E Deus conversava com os nossos primeiros pais. Eles tinham seu momento de contemplação da divindade. Era um culto dinâmico, onde o próprio Deus comparecia e os chamava até ele. E aí o Senhor chamou, como de costume. Quando eles ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o que eles fizeram? Se esconderam. Antes não era assim. Antes, quando eles ouviam a voz do Senhor, eles iam em direção a Deus. É o que faz o homem redimido, né? O homem redimido, ele vai em direção a Deus, mas o homem que não é redimido, o homem que não tem a experiência de redenção, quando ele ouve a voz do Senhor, ele se afasta, ele corre, porque ele não quer que seus pecados sejam expostos. Quando ele ouve a proclamação da palavra de Deus, ele se rebela, ele se revolta, porque a palavra de Deus revela que ele é um pecador, revela que ele é necessitado de Deus, revela que ele está na contramão da vontade de Deus, que ele está distanciado de Deus. E se o homem quer Deus, ele se aproxima, mas se ele é contra Deus, ele se afasta, ele não quer ouvir.
Ele não quer encontrar com Deus. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A ideia aqui é que Deus deu um brado, um clamor divino. Deus gritou. Provavelmente Deus chamou Adão. Era o cabeça. Onde estás? Ele respondeu. Quem deu a resposta? Adão. Adão era o responsável. Ele era alguém que era responsável ali porque Deus tinha falado com ele. Eva recebeu a palavra através dele. Ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só, antes ele não tinha medo de Deus. Antes ele se encontrava com Deus. Antes ele ia lá e confabulava com Deus. Antes ele ia lá e ouvia a voz do Senhor. Mas agora ele ouve a voz de Deus e ele tem medo e ele se esconde. Mas veja bem, eles não tinham feito as folhas de figueira para esconder a sua nudez? Por que eles sentiram medo? Porque as folhas de figueira não eram suficientes. Você sabe a que eu comparo essas folhas de figueira? A religião. É o recurso do homem para se aproximar de Deus, a religião. A própria palavra religião, ela vem de uma raiz do latim que significa religar. O propósito da religião é religar o homem com Deus. Porém, a religião, ela não tem esse poder, ela não tem essa capacidade. Se a religião fosse a solução para o ser humano, poucos se perderiam, porque o homem é um ser, como diz Augusto Comte, incuravelmente religioso. O homem é religioso. Ele procura, através da religião, chegar até Deus. Existe uma frase mundana que diz que todos os caminhos levam a Deus. Não é isso? Mas isso não é verdade. Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Então, o único caminho que leva para Deus é Jesus de Nazaré. Não é religião. Aquelas folhas de figueira não foram suficientes o bastante para que Adão e Eva não se sentissem envergonhados diante da face do Deus Todo-Poderoso que os chamava na viração da tarde no meio do jardim. Disse o Senhor Deus, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei não comesses? Agora vejam, meus irmãos, como quando o pecado entra na família, ele se torna um cadafalso. Veja a resposta de Adão. Disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Essa resposta de Adão é uma resposta bastante irresponsável. Primeiro, ele põe a culpa na mulher. A mulher. Mas ele fala: a mulher que tu me deste. Ele está falando assim: ó Deus, a culpa é sua. Essa mulher que o Senhor me deu aí, ela me deu do fruto e eu comi. Que coisa mais horrível que Adão fez. Quando as pessoas entram pelo caminho do pecado, quando elas se embrenham na iniquidade, elas não têm mais noção do que estão falando. Muitas pessoas culpam a Deus pelo seu pecado. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta e Ele por ninguém é tentado. Cada um queixa do seu próprio mal, diz as Escrituras. Então, se você pecar, você não pode colocar a culpa em Deus. Eu pequei porque Deus não fez isso, que Deus não fez aquilo, porque Deus não me livrou de pecar. Peraí, você é um ser moral livre. Você está inclinado a fazer aquilo que o seu coração deseja, e o que o seu coração deseja é contra Deus. Deus não vai obrigar você a fazer a coisa certa, nem vai obrigar você a fazer a coisa errada de modo nenhum. Você é responsável.
Nós vemos hoje pela manhã que Deus disse para Caim o quê? O teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós somos responsáveis. Adão não assumiu a responsabilidade, ele escamoteou. Não, ó Senhor, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então Deus se vira para a mulher e pergunta para a mulher assim: que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me deu e eu comi. Olha só, ela também não assume a responsabilidade. Irmãos, uma coisa que a gente sabe sobre pecado é que nós temos que assumir a responsabilidade diante de Deus. Cada um, e é individual. Adão não podia se responsabilizar pelo pecado de sua esposa. Eva não podia se responsabilizar pelo pecado de Adão. Adão deveria ter dito para Deus: Senhor, eu pequei, eu desobedeci a tua palavra, eu comi do fruto que não devia comer. A mulher deveria ter dito a mesma coisa: ah, Senhor, eu pequei, eu desobedeci a palavra do Senhor que recebi através do meu marido, infelizmente eu pequei. Isso seria o certo. Você não pode dar desculpa para Deus para o seu pecado. Nós não podemos, nem como pessoas individuais, nem como família, nem como igreja do Senhor Jesus, dar desculpa para o nosso pecado. Nós temos que assumir a responsabilidade diante de Deus. Senhor, eu pequei. Olha o que Davi diz lá no Salmo 51. Pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja, eu sou responsável, você é responsável. Nem mesmo o chefe de família pode dizer: eu sou responsável pelo pecado da minha esposa e dos meus filhos. Não, você pode interceder pela sua esposa e pelos seus filhos. Jó orava pelos seus filhos, oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, porque pode ser que eles tenham cometido algum pecado. Então eu vou oferecer sacrifício, eu vou interceder, eu vou rogar a Deus. Você, como chefe da família, como cabeça da sua casa, a mãe orando pelos seus filhos, mas cada um é responsável. Eu não sou responsável pelo pecado da minha esposa, nem ela é responsável pelo meu. Ela não pode dizer: ah, eu pequei porque você fez isso. Um erro não justifica o outro. Certo? Nem eu posso virar para: ah, eu pequei porque você fez isso. Um erro não justifica o outro. O pecado de uma pessoa não deve levar você a pecar também. O pecado de Eva levou ao pecado de Adão. E os nossos pais pecaram. Né? Eva disse: a serpente me enganou. A serpente não enganou nada. Ela sabia o que era para fazer. Ela não foi enganada, ela comeu porque ela olhou para o fruto lá, como diz aqui, olha. Ela olhou para o fruto, olhou para a árvore, e era a árvore boa para comer. Ela olhou para o fruto e era desejável aos olhos. Ela olhou para a árvore e era desejável para dar entendimento. Então, quem é que é responsável nisso aí? Mas o que Eva fez? A serpente me enganou e eu comi. Agora, a serpente não tinha como botar culpa em ninguém, né? Ela não tinha como botar culpa em ninguém. Ela olhou para o lado, não viu ninguém para botar a culpa. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás o pó da terra todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, dois detalhes aqui interessantes. Primeiro, se a serpente agora ia rastejar sobre o seu ventre e comer o pó da terra, isso significa que antes a serpente não rastejava. Provavelmente ela tinha asas e não rastejava.
Alguns sugerem isso. Inclusive, as figuras antigas de divindades, como da deusa Quedus, que era uma deusa serpente, é uma serpente com asas, né? Que depois vai se configurar no mitológico dragão, né? Mas agora ela iria comer pó todos os dias da sua vida, iria rastejar sobre o seu ventre todos os dias da sua vida. Mas aqui no versículo 15, aí nós temos a primeira profecia sobre o Messias. Isso aqui é chamado de proto-evangelho. É a primeira notícia que nós temos de que vai haver um ato redentivo. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, na verdade, quem são? São Satanás com seus assecas, seguidores, demônios e homens que servem ao diabo. E o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é o descendente da mulher? É Jesus de Nazaré. Quando você pega a genealogia de Jesus, como aparece de forma invertida, começa lá em Jesus e chega até Adão, né? Então Jesus é descendente da mulher, no sentido lato da palavra, porque Jesus não teve um pai humano. O pai humano de Jesus era um pai emprestado, era um pai postiço. Jesus nasceu só de Maria. O Espírito Santo envolveu Maria de forma sobrenatural e ela concebeu e deu à luz a um filho e chamou esse filho de Jesus. Então Jesus é, no sentido lato da palavra, a semente da mulher. E Deus poria inimizade entre a descendência de Satanás e a descendência, a semente da mulher. Então, a semente da mulher pisaria a sua cabeça, e a descendência de Satanás feriria o seu calcanhar. Foi o que aconteceu na cruz. O diabo pensou que tinha triunfado na cruz. Quando ele viu Cristo morrendo naquela cruz, ele pensou: triunfei. Isso é a descendência de Satanás picando o calcanhar da semente da mulher. Mas Jesus ressuscitou. Jesus naquela cruz teve o maior triunfo da história da redenção. Ali a cabeça de Satanás foi pisada, a autoridade do diabo foi derrotada, destruída. Cristo venceu plenamente na cruz e consumou a sua vitória através da sua ressurreição. Então veja, e Deus fala para a mulher: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aqui nós temos duas maldições, né? Primeira maldição: olha, você vai ter dores terríveis quando você for conceber filhos. Veja, a mulher teria dores de parto. A dor faz parte da nossa constituição física, mas Deus iria multiplicar as dores de parto. Não ia ser uma dorzinha normal, mas agora era uma dor acentuada. Multiplicarei sobremaneira, sobre modo, o sofrimento da tua gravidez. Ou seja, a gravidez teria um sofrimento. Muitas mulheres sofrem durante os 9 meses de gravidez e sofrem na hora de expelir o feto. Não é isso? Então, Deus não está falando que só na hora de ter o filho ia ser sofrimento, não. Você vai ter sofrimento multiplicado na tua gravidez.